Lá chegamos e vamos conhecer os destaques da edição desta segunda-feira. O Congresso dos Camaradas já arrancou e a juventude é chamada a ser a renovação no seio dos ideais do MPLA. Chuva fez estragos significativos em vários pontos de Luanda. Velhos problemas estão de volta. Produção de petróleo em Angola pode aumentar em 2025. Tem desporto para ver e o prazo dado pela CEDEAO para o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Nas notícias além das nossas fronteiras. 17 de dezembro de 2024. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou na abertura do 8º Congresso Extraordinário a importância do evento para discutir temas centrais sobre o presente e o futuro do país, incluindo os ajustes nos estatutos do partido. O líder do MPLA anunciou também que, a seguir ao Congresso, será realizada uma reunião do Comitê Central para abordar os ajustamentos do partido e os grandes desafios do futuro, assim como tratar do rejuvenescimento do Birro Político e do seu secretariado. O presidente do MPLA destacou nesta segunda-feira, durante a abertura do 8º Congresso Extraordinário do partido, a importância do encontro para debater questões fundamentais do presente e do futuro de Angola, a par do ajuste de alguns artigos dos estatutos do MPLA. Perante este facto, devemos primar pela necessidade do reforço da organização e unidade internas, assim como por uma maior inserção do nosso partido na sociedade angolana. Vamos continuar a exercer e aprofundar a democracia interna, ao mesmo tempo que continuaremos a respeitar o papel e as competências dos órgãos de direção eleitos aos mais diferentes escalões da hierarquia do partido, nos marcos definidos pelos estatutos e em defesa dos superiores interesses do partido e da nação. João Lourenço anunciou ainda que, após o encerramento do Congresso, será convocada uma reunião do Comitê Central do MPLA com o objetivo de rejuvenescer o Birro Político e o seu secretariado, preparando o partido para os desafios futuros. Depois de encerrado este Congresso, vamos realizar de imediato uma reunião do Comitê Central para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Birro Político e o seu secretariado. No plano internacional, o líder do MPLA alertou para os desafios à paz e segurança globais, garantindo que a situação no Sudão será uma prioridade assim que assumir a presidência da União Africana em fevereiro de 2025. A situação no Sudão estará no topo das prioridades da minha agenda logo que assumir a presidência da União Africana em fevereiro de 2025. Esta situação explosiva que o mundo vive justifica cada vez mais a premente necessidade de reformas do sistema das Nações Unidas, particularmente do seu Conselho de Segurança, que já não reflete a realidade atual, daí a sua inoperância perante o agravado dos conflitos, que podem levar a uma confrontação de consequências imprevisíveis para a paz e segurança universal. João Lourenço lembrou que o Congresso ocorre no mesmo ano em que o MPLA celebrou 68 anos de existência, preparando-se para entrar em 2025, quando Angola comemorará os 50 anos da independência nacional. Realizamos hoje o último Congresso do partido, antes de entrarmos no ano em que Angola vai comemorar os 50 anos da sua independência nacional. Trata-se de um congresso extraordinário que vai debater e aprovar a tese MPLA da independência aos nossos dias, os desafios do futuro e fazer ajustamentos aos estatutos do partido, algo que acontecerá pela 6ª vez
num congresso extraordinário do nosso partido, o que demonstra a capacidade que o MPLA tem em acompanhar e permanentemente se adaptar à dinâmica da própria vida interna do partido, da sociedade e da conjuntura internacional. O Congresso analisa também os resultados econômicos e sociais obtidos desde a existência de Angola como Estado soberano até agora, assim como questões específicas para o funcionamento da organização, identificando os seus pontos fortes e fracos, assim como os desafios político-eleitorais e desenvolvimento econômico. O secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Esteves Hilário, afirmou que a renovação das estruturas do partido é uma decisão já tomada. O pronunciamento foi feito em reação ao discurso de João Lourenço na abertura do 8º Congresso Extraordinário. Segundo Esteves Hilário, serão feitas alterações aos estatutos do MPLA, mas as mudanças finais vão depender da votação dos delegados presentes no Congresso. O secretário para Informação e reagiu ao discurso do presidente João Lourenço na abertura do 8º Congresso Extraordinário do partido, afirmando que a decisão de rejuvenescimento das estruturas está tomada. Julgo que não devia ser novidade, pelo menos para os angolanos e para os militantes do MPLA, de certeza que não. O camarada presidente, desde a 4ª sessão ordinária do Comitê Central, ocorrida em março de 2022, que vem anunciando o rejuvenescimento das estruturas do partido. Portanto, nós começamos um processo agora com o processo das assembleias de balanço e renovação de mandatos nas estruturas de base, com o rejuvenescimento das suas organizações sociais, nomeadamente a OMA, e agora é chegada a vez então de rejuvenescer o organismo de direção central do partido, o Birô Político e o seu secretariado. Portanto, a decisão está tomada e veremos o que é que sai daí. Esteves Hilário adiantou que serão feitas alterações nos estatutos do partido, mas salientou que as mudanças ainda dependem da decisão dos delegados presentes no Congresso. Os estatutos vêm aqui com uma proposta da direção central do partido, mas a direção central do partido não é o órgão soberano, por isso é que estamos em Congresso. Portanto, o Congresso vai dizer, em última tese, em última análise, melhor dito, o que pretende alterar. Portanto, a alteração é aquilo que os delegados ao Congresso decidirem que vai ser alterado. O resto são só propostas. Como deve imaginar, um Congresso com mais de 2.000 delegados, deverá haver discussões muito acaloradas, as pessoas vão exprimir as suas opiniões e daí vamos tentar extrair o máximo de consensos possível para entendermos como é que o partido deve se reajustar para os desafios que vêm pela frente. Como os senhores sabem, nós temos só mais um ano pela frente, praticamente o ano 2025, porque no ano 2026 entramos em processo orgânico ordinário, não é? Que vai culminar com o Congresso Ordinário de 2026 e em seguida estamos já praticamente em processo eleitoral, não é? Portanto, tudo isso faz com que nós antecipemos algumas coisas que deviam ser feitas em 2026 para reajustar os rumos que estamos a seguir, portanto, para os desafios que temos pela frente. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA está a ser acompanhado com atenção pela sociedade à medida que o partido se prepara para os desafios futuros. E em relação à possibilidade de renovar o capital humano no partido no poder, a juventude congratula-se com a mensagem de que é a esperança de renovação no seio do MPLA. O Simão João ouviu alguns jovens delegados. Os jovens do braço juvenil do MPLA entendem que o rejuvenescimento interno trará melhores condições para o futuro do partido dos camaradas. A mensagem do rejuvenescimento também é positiva, porque a juventude é a força matriz de uma sociedade e de um partido e a juventude acolheu de muito bom grado a mensagem do camarada presidente. E é preocupação do partido resolver o problema de todas as camadas do país, desde jovens, adultos e crianças, e os problemas da juventude não são alheios à carteira, digamos, da governação do MPLA. O camarada presidente demonstrou preocupação com o futuro de Angola, acima de tudo, né? Quando, olhando para o justiçamento do partido, refere que estaríamos a criar condições para o nosso futuro. Portanto, vamos aguardar o que virá efetivamente daí, mas fica aqui o registro dessa grande preocupação do camarada presidente sobre o futuro de Angola.
O secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, espera que o legado deixado pelos mais velhos possa perspectivar o desenvolvimento sustentável do MPLA. Quando estamos a analisar o presente para projetar o futuro, é necessário que a juventude esteja presente, porque é ainda a maior força, a maior franja da nossa população e, portanto, tem aqui também o seu papel, a sua palavra para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ana Paula do Sacramento Neto considera que a tese dos 50 anos de independência vai versar também para a estabilidade dos jovens e da população num todo. Não vai acontecer mais do que aquilo que nós já aprovamos, exceto alguma voluntariedade e espontaneidade de cada cidadão angolano que decida comemorar condignamente os 50 anos de independência. A nossa reação é bastante positiva na medida em que o tema fundamental do Congresso é servir o povo e fazer a Angola crescer. Portanto, convida a todos os atores, todos os angolanos, para que cada um no seu próprio lugar desempenhe-se de facto para a mobilização dos esforços que visam essencialmente para a mobilização do investimento estrangeiro para Angola, fundamentalmente, a criação do ambiente de negócio que possa criar condições para que Angola se torne de facto um país atrativo para o investimento estrangeiro. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA decorre sob o lema MPLA servir o povo e fazer Angola crescer. Os delegados ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA admitem que o reajustamento dos estatutos vem em boa hora, uma vez que o partido não pode ficar alheio aos desafios do presente e também do futuro. É dos assuntos que mais suscita debates e expectativas, até mesmo entre os delegados ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Os militantes referem que a medida chega em tempo oportuno e reafirma o compromisso do Partido dos Camaradas com os novos desafios do país. E acredito que, olhando para a conjuntura internacional e olhando para as oportunidades que a mesma hoje, à luz da recente visita do Presidente dos Estados Unidos, traz, olhando para a integração regional que é necessária e Angola, fruto da sua posição, pode tirar proveito, eu vejo para o setor privado não apenas oportunidades, mas sim resultados concretos que se farão sentir se nós formos atuantes. Enquanto delegado e operador econômico, penso que esse ajustamento do estatuto vem a favorecer exatamente aquilo que são os nossos posicionamentos dentro do partido. Foi uma análise produtiva. Amanhã saberemos de concreto, após a aprovação dos ajustes que foram feitos, e desde ali todos saberão o que é que foi aprovado e o que não. A embaixadora de Angola na Suíça e delegada ao Congresso, Filomena Delgado, aplaude o reajustamento aos estatutos do MPLA. Questionada sobre um terceiro mandato, a diplomata diz ser um tema que não consta da pauta do Congresso. Nós temos que admitir que nós estamos num novo contexto, há desafios a nível internacional, a nível regional e sub-regional até, que são regiões onde nós nos inserimos, e o MPLA tem que acompanhar todo este contexto. Não defende um terceiro mandato? Não defendo porque não está estatuído. Não é isso teríamos que mexer na legislação vigente e acho que este não é o propósito. Antônio Mussumari é outro militante e delegado ao Congresso e se diz a favor de um terceiro mandato do presidente do MPLA e justifica a sua opinião. Defendo que ele continue, tendo em conta os investimentos que o país tem. Veja, por exemplo, que em 7 anos, quase 8, demandou que o presidente João Lourenço construísse mais hospitais, há um maior investimento na agricultura, há um maior investimento no ensino, e então um terceiro mandato do presidente João Lourenço será benéfico. O reajustamento aos estatutos do Partido dos Camaradas, este que sustenta o governo, passará pelo artigo 120, que poderá trazer novamente o debate sobre a bicefalia, ou seja, com a alteração, o candidato do MPLA para as eleições presidenciais não deverá ser necessariamente o presidente do partido. E questões sociais, como a educação, a saúde e o autoemprego, são temas que constam da tese MPLA há 50 anos. Um documento em análise no Congresso do Partido no Poder, uma reflexão que surge um ano antes de Angola completar 50 anos de soberania.
Um dos principais documentos a ser analisado durante o 8º Congresso Extraordinário do partido que governa Angola é a tese MPLA da Independência aos Nossos Dias, os desafios do futuro, que visa fazer um balanço dos 50 anos da independência nacional e traçar estratégias para enfrentar os desafios atuais e futuros. E este balanço é no capítulo político, social e econômico. E este documento também entra para a esfera jurídica, porque se todos nós nos lembrarmos, desde que o presidente João Lourenço assumiu a presidência da República, eu posso dizer assim, nós chamamos campeão da paz, mas ele é campeão da justiça social, porque o camarada presidente João Lourenço que afirmou no seu discurso que ninguém é tão pobre que não possa ser defendido. Em relação à habitação, um progresso muito grande que houve, a construção de centralidades, urbanizações, e estamos de facto bastante ansiosos com as perspectivas que irão sair daqui também. Mais recentemente também imprimimos uma dinâmica forte nas reestruturações do setor e pensamos que teremos aí um bom cenário para podermos refletir sobre aquilo que vamos fazer nos próximos 50 anos. Entre os desafios estão a resolução dos problemas da juventude, que passam pela educação e autoemprego. Haverá uma ênfase muito grande no empreendedorismo. A educação, claro, mas uma educação para o empreendedorismo. A tese apresenta o pensamento que o Estado não pode ser o principal empregador. O setor privado é que tem que ser o principal empregador e a locomotiva da economia. Para isso, tem que se avançar com o empreendedorismo, para a criação de empresas, para que os jovens, e não só, possam não só eles criarem as suas empresas e se autoempregarem, como também empregarem outros jovens, outras pessoas. Estando a meio do percurso do mandato, é bom que a gente reflita sobre aquilo que foi feito e o que é que devemos fazer eventualmente para corrigir algumas questões. Ao longo dos 50 anos da independência, a diplomacia teve um papel fundamental. Todavia, a diplomacia econômica é, neste documento, um ponto assente. Estamos muito honrados com esta página nova da diplomacia, paz, progresso e bem-estar dos povos, sobretudo os povos da nossa região. Com base na diplomacia económica também temos crescido. Naturalmente temos várias páginas, como a própria diplomacia hoje de justiça, não é? A questão que hoje, sob o ponto de vista transnacional, se constitui também uma página na estabilidade. Portanto, estamos convencidos que Angola, na área da diplomacia, está a ganhar e ganha com um líder forte, uma liderança forte, e está de parabéns. 50 anos de independência de Angola, uma reflexão necessária, tendo em conta os desafios que o país enfrenta, segundo alguns representantes de partidos políticos que testemunharam a abertura deste 8º Congresso Extraordinário do MPLA. O MPLA precisa de refletir se depois da independência tem correspondido às expectativas dos angolanos ou não. E esta reflexão pode vir a marcar um ponto de viragem se eventualmente as expectativas não têm sido correspondidas, para que o MPLA possa agilizar outros programas que façam com que haja a correspondência dos anseios dos angolanos. É necessário nós olharmos para trás, olharmos bem para o caminho feito até aqui, olharmos bem para a nossa história, olharmos bem ou repensarmos o que é que nós queríamos quando lutávamos para a independência, refletirmos, será que nós estamos a desfrutar daquilo a que nos propusemos com a independência? O Congresso do Movimento Popular da Libertação de Angola, que celebrou 68 anos no passado dia 10, realiza-se um ano antes das celebrações do 50º aniversário da independência de Angola. E é para o local do conclave que vamos agora. Vamos saber da nossa equipa de reportagem que novos apontamentos trazem a esta hora. Boa noite, Celestina Zola.
Boa noite, Kina Santos, e a toda a audiência da Rede Girassol. Terminou o primeiro dia do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que esteve a debater sobre 2 pontos principais. Um deles é a tese sobre o MPLA 50 anos da independência e também um reajuste aos estatutos do MPLA, com destaque para o artigo 120 deste estatuto. O evento contou com a presença de cerca de 2.700 delegados dos 3.000 previstos, o que equivale a cerca de 84% dos delegados, um número que foi possível para poder dar sequência a este 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Fim do dia, vem o balanço sobre as atividades que aconteceram hoje, sobre as discussões e também sobre o que vai acontecer amanhã. Um dado a reter é que foi antecipado o encerramento deste congresso, que estava previsto para amanhã por volta das 17 horas. Já não acontece, vai acontecer no período da manhã, quando forem cerca de 9h30. Vamos ouvir o secretário do MPLA para Informação e Propaganda, Esteves Hilário, que fez um balanço sobre este primeiro dia do Congresso Extraordinário. Esta reunião vai trabalhar, como disse o camarada presidente, no sentido de renovar o birô político. E depois o birô político é renovado pelo Comitê Central e este, por sua vez, elege o seu secretariado, que é o órgão executivo do birô político. Portanto, isso deve acontecer depois. Por amanhã será a questão da renovação do birô político, não do seu secretariado ainda. Não é? Foram debates muito intensos, as pessoas discutiram, apresentaram os seus pontos de vista. Das propostas que foram apresentadas pela direção central do partido, apenas uma não foi acolhida pela subcomissão que trabalhou na especialidade, e agora vai a discussão final da plenária amanhã de manhã. Esperamos que seja aprovada a resolução que aprova essas alterações que foram introduzidas pelos delegados aqui dessa lista. No geral, foi uma discussão calma, muito pacífica, tranquila entre camaradas, sem nenhum incidente, nenhum sobressalto, e discutiram-se todos os temas, todos os pontos que foram apresentados pela direção do partido, e, como disse, apenas um não foi aprovado. Ouvíamos Esteves Hilário, secretário para Informação e Propaganda do MPLA, e o rescaldo daquilo que foi o primeiro dia deste 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Nós vamos continuar a acompanhar este desfecho deste evento que acontece amanhã, como já me referi. Neste momento o CCB já está praticamente vazio, os delegados foram descansar para poder voltarem amanhã, logo nas primeiras horas, para este segundo e último dia do Congresso do MPLA, do Congresso Extraordinário do MPLA aqui na Santos. Por hora é tudo que podemos avançar sobre este primeiro dia. Boa noite. Boa noite, Sol. Obrigada pelas informações. Já sabe, a TV Girassol cobre todo o lance. Amanhã você tem mais durante a nossa emissão. Balanço nos hospitais. Fim de semana com malária a liderar os diagnósticos. Em destaque. E a chuva que cai em Luanda tem alterado a rotina dos moradores. A chuva trouxe antigos problemas à tona. A nossa equipa de reportagem passou por alguns pontos da cidade e constatou a realidade que muitos luandenses enfrentam nesta época do ano. A deficiência no sistema de escoamento de água em Luanda tem sido um dos maiores problemas da cidade capital. E com a chegada do tempo chuvoso, a situação tende a piorar. As últimas enxurradas que caíram sobre Luanda despertaram os velhos problemas. No município do Kazenga, Rua do Ifa, o cenário não é dos melhores. Este senhor, sem gravar entrevista, disse que a situação está crítica e as imagens valem mais que 1000 palavras. No bairro Calauenda, Rua do Hospital Municipal, para que as águas da chuva não invadem as residências, a solução é colocar barreiras. Como estão a ver, senhor jornalista, a rua é lastimável. Todas as casas quase perderam todos os haveres.
Vamos a ver, todas as casas entrou água, todos os mobiliários, utensílios de casa, todos se perderam. Todos os anos acontece isso, O ano passado veio aqui uma empresa Matapalo, meteu um pouco de terra aqui, porque a ambulância saiu do hospital, tinha colado aí. Veio meter um pouco de terra, e essa terra que eles meteram provocou todo o lodo que originou todo esse problema. A nova administradora do Kazenga, vem ver. O novo governador também, vem ver que o hospital municipal, como é que isso está. Isso está péssimo. Quando chove, o hospital inunda de água. No Casquel do Buraco, perto do bairro Catinton, a conjuntura não é diferente. Ruas esburacadas e cheias de água. Aqui quando chove, aqui é péssimo. O jeito que estão a ver que está mal. A água que sai daqui do aeroporto para aqui, daqui depois entra para as casas, aqui passa mal para a chuva. Aqui tem que tirar da água daqui da vala, abrimos essas partes aqui, de vez que a água sai daqui para os buracos, a água da chuva mesmo, ficamos a tirar das casas para quê? Para esses buracos aqui. A administração acho que nunca chegaram aqui para vir, até só estamos a ver que é geração, né? E aqui passaram hoje para fazer essa entrevista, que nunca viemos. Para fazer entrevista daqui. Queremos que mesmo o governo tem que ver essa situação, porque estamos péssimo, tem que fazer a estrada e fazer mais vala para ver que um esgoto aí, para ver que a água passa. Aqui quando chove não tem esgoto, para a água aí passar para a rua de trás, já na vala, no Catintão. Os automobilistas reclamam da situação da estrada e queixam-se de danos nas viaturas. Do jeito que estão a ver a situação como é que está aí, as coisas não estão boas. Se imagina do jeito que está, as carrinhas era para transportar a mercadoria, agora tornou para ser humano. Acho que estamos a ver que as coisas não estão boas. Sem carrinha, as coisas não estão boas, devido que a via do jeito que está a ver. Esse é mergulhar mesmo. Trabalha hoje, amanhã não vai. Travão, rótulas, tudo é complicado. Não estamos a ver nada de melhor, minha irmã. Aqui estraga muita coisa. Primeira coisa, travão é caso sério. Terminais é caso sério. Rótulas, tudo a parte de baixo, nada que se aproveita. Cada semana tem que correr à loja, comprar o que dá para comprar e meter. Comprar a viatura, senão não tem como. Ela não se encontra em condições, muitos buracos. Acredito que o trabalho que deve se fazer, a administração deste município, deve velar mais por aquilo que são os munícipes. Nós, como automobilistas, pedimos encarecidamente a quem de direito que é para poder fazer as mudanças que aqui devem ser feitas. Pelo menos criar uma vala de drenagem de qual a água, em vez de parar aqui na via, possa ir lá para baixo. O problema não é novo e todos os anos tem estado a arrebentar Luanda pelas costuras. A grande concentração de resíduos sólidos nas ruas, a céu aberto, é outra situação. Mais de 2.000 pacientes, a maioria jovem, foram atendidos nas últimas 72 horas no Hospital dos Cajueiros. A malária continua a ser a doença com mais casos registados, com um total de 98 diagnósticos. No Hospital Geral dos Cajueiros e no Centro Médico do Bairro Operário, o dia de hoje foi marcado por uma certa tranquilidade. Mas nem sempre foi assim. Nas últimas 72 horas, o Hospital Geral dos Cajueiros atendeu mais de 2.500 pacientes. Durante o fim de semana, isso é de 13 a 15 de dezembro, tivemos um total de 2.735 doentes atendidos, 254 doentes internados, recebemos 46 transferências vindo das outras unidades e nós fizemos 27 para as outras unidades. Por sua vez, no Centro Médico do Bairro Operário, receberam cerca de 200 doentes. Deste número, 215 testaram positivo à malária. Um total de 268 casos com relevância à malária. A malária teve mais relevância, tivemos muitos casos de malária. No entanto, podemos só subscrevê-los por idade, que foi dos 0 a 4 anos foram 43 casos, dos 5 a 14 anos 40 casos e mais de 15 anos foram 132 casos, que totaliza 215 casos de malária. E a seguir está as doenças diarreica aguda, com 44 casos vistos em todas as idades. Todos esses 98 são malária, porque nós tivemos um total de 2.735 doentes. Estes é que foram internados, que ficaram internados na instituição.
O resto, que tiveram malária simples, foram tratados e foram para casa. Os traumas, o uso excessivo de álcool e os acidentes de viação também se destacam entre as ocorrências. Tivemos um acidente de viação. E tivemos ferimentos, cortes, lâminas e por outros. Também temos alguns casos de acidentes. Nós, desde que veio a febre das motorizadas, então continuamos a ter acidentes de moto, acidentes de viação e de outros motociclos também. Sendo a malária a doença com maior número de casos, os profissionais de saúde deixam o seu conselho para combater a doença. Evitar deixar as águas perto das plantas, usar as redes mosquiteiras, usar repelentes. Nesse momento, com lagoas, charcos de água, pneus estragados, água estagnada e capim ou árvores de grande volume, sempre vão trazer um número maior de parasitas de malária, como plasmódios. Então isso vai fazer com que nós temos que ter cuidado a esse. Temos que ter redes mosquiteiras nas janelas, temos que ter outros elementos como dragão e outros que vão tentar minimizar, mas nós já sabemos de antemão que é necessário que nós fizemos uma proteção para a casa em si. Dados do Ministério da Saúde revelam que a malária é uma das principais causas de morte em Angola. Há 10 anos, o país registrava 20 mil óbitos por ano, mas atualmente o número baixou para uma média de 6 mil. A malária também é a principal causa de internamento e mortes na província da Huila. Para inverter o quadro, o Governo Provincial entregou ao Gabinete da Saúde meios para a prevenção da doença. A malária continua a ser a doença que mais mata na província da Huila. De acordo com o diretor provincial da Saúde, Paulo Luvengamo, que não avançou números, a enfermidade é igualmente responsável pelas muitas idas dos huilanos aos hospitais anualmente. A malária continua a ser a maior causa de morte e mortalidade na província. Nós há muito pouco tempo fizemos menção a isto quando a reunião do governo quanto aos números da malária. Então a malária continua a ser a doença que mais mata. Para inverter o quadro, o governo da Huila procedeu à entrega de meios ao Gabinete Provincial da Saúde para o combate ao mosquito transmissor da doença. Trata-se de 14 motorizadas de 3 rodas, igual número de tifas e 100 fumigadores tipo mochila. Representa um passo importante naquilo que é o processo da luta antivetorial. Nós temos estado a focarmos na necessidade de reforçarmos a prevenção da malária, e a prevenção da malária deve ser feita com o combate ao vetor, e esses meios serão importantes porque um dos grandes déficit que temos em termos de processo de combate exatamente de meios para garantir acesso das equipas nas várias localidades a nível dos nossos municípios. Paulo Luvengamo enfatiza a existência de municípios com maior incidência de casos da doença, para os quais será dada prioridade na distribuição dos meios para a prevenção. Estes são meios que recebemos e não serão, a princípio, distribuídos em todos os municípios, porque há municípios com maior incidência da malária, como o caso do Lubango, como o caso da Matala, Caconda, Quilengues, Caluquembe. Então entendemos nós distribuir naqueles municípios, a princípio, que têm maior incidência, no sentido de podermos garantir uma redução do número de doentes e mortos por malária em 2025. Reduzirmos o número de vezes que a nossa população vai às unidades sanitárias, e para isto precisamos reforçar as ações preventivas. Jovens universitários e líderes angolanos reuniram-se para o exercício de simulação sobre direitos humanos. O evento está a ser promovido pelas Nações Unidas e visa, entre outras, a proposta e resolução ao desrespeito dos direitos humanos no país e no mundo. As guerras que assolam vários países, crises humanitárias e outros atropelos que colocam em risco a dignidade humana dominaram esta segunda-feira a Cimeira de Simulações
sobre proteção de direitos humanos da ONU. Trata-se de uma plataforma onde, em jeito de simulação, jovens estudantes de diferentes universidades do país exploram conhecimentos globais e procuram apresentar soluções sobre diferentes problemas sociais, políticos e econômicos para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis. O nosso objetivo principal aqui é trazer o conceito geral dos direitos humanos, permitir que os nossos jovens participantes saiam daqui munidos com conhecimento, troca de ideias, troca de experiências, naquilo que é a diplomacia, as relações internacionais, para então, de forma mais abrangente, poderem sair daqui com a capacitação e serem defensores dos direitos humanos. As Nações Unidas esperam que estas cimeiras sejam expandidas pelo país e aconteçam de forma automática nas diferentes instituições para promover os direitos individuais dos cidadãos. O objetivo é estimular o interesse, o entusiasmo entre jovens angolanas e angolanos para o multilateralismo. Quer dizer, para que assuntos de preocupação global e hoje em dia, quase tudo o que é uma preocupação global, sejam tratados no âmbito multilateral, através da cooperação entre os países do mundo. Que seja mudança climática, paz e segurança, que obviamente paz e segurança é algo global, seja a desinformação, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, sejam tratados de forma multilateral. Então, é criar entusiasmo, consciência sobre isso. Porque os jovens de hoje vão ser os adultos de amanhã, que vão ser líderes em governos, principalmente nas Nações Unidas, no setor privado, na mídia. Os participantes afirmam que esta é a melhor forma de desenvolver conhecimento amplo sobre o sistema de direitos humanos da ONU. Esse tipo de cimeira, simulação criadas, então ajuda-nos a enriquecer o nosso background, se assim posso dizer, e ganhar experiências com os outros, porque aqui há estudantes de diferentes províncias, Huila, Luanda, Benguela, Huambo. Então é sempre bom fazer o link e aprender também com os outros. Angola, como membro ativo da comunidade internacional, tem um papel crescente na promoção e defesa destes direitos, refletindo o seu compromisso com os valores consagrados na Carta das Nações Unidas. 3 indivíduos com idades compreendidas entre os 17 e 19 anos foram detidos e apresentados pelo SICA em Luanda, implicados nos crimes da associação criminosa e roubo qualificado no Kazenga. Os 3 jovens carregavam uma arma do tipo pistola para supostamente praticar assaltos. A vítima dos amigos do alheio foi um cidadão mauritaniano de 39 anos que não quis ser identificado. O assalto ocorreu por volta das 23 horas depois de fechar a sua loja a caminho de casa. Foi surpreendido por 6 indivíduos armados. Os danos estão avaliados em mais de 500 mil kwanzas. Estava em caminho para caixa, aí que encontrei com esse grupo de miúdos, aí que me começaram a saltar. Tiraram tudo que estava na bolsa, como telefone, me deixaram ir. Depois de me deixaram ir, me seguiram de novo, me fizeram voltar na loja. 6 pessoas. Aqui na Patrícia, uma pistola pequena. Produto que estava lá, algum dinheiro que estava lá. O dinheiro foi valor de 600 mil com algum produto. É uma telefone também. Só entraram, depois de entrar, só começaram a tirar produto. Aí que me perguntam por quê. Aí que me perguntaram aonde que está dinheiro, tirei dinheiro que estava comigo, lhe entreguei, começaram a procurar. Aí que começaram a subir lá em cima, na traseira, tiraram toda a lata que estava lá, abriram o vidro, tiraram tudo o produto que fica aí. Depois abriram a porta normalmente, mas aquele telefone que estava aí, como o telefone não anda ficar escondido, estava aí. Logo entraram, pegaram o telefone. Depois que fizeram esse tudo movimento, carregaram algum saco, barra que não fica aí. Tem aquela barra grande, dispersaram na ação. Depois abriram a porta e foram embora. O responsável pela segurança da loja disse que o segurança foi pego de surpresa pelos supostos bandidos. Ele foi retirado a arma do tipo AKM sob ameaças de morte. No entanto, nosso segurança foi surpreendido por um indivíduo armado, de repente pedindo-lhe a arma, dizendo que tinha sido refém o cliente. Surpreendido, o cliente chegou até no pátio da loja,
onde é que foi obrigado a abrir a cantina, onde é que os dois depois foram penetrados dentro da cantina, onde é que foi saqueado alguns bens, que diz que estava avaliado em 200 mil, e foi saqueado também 100 mil. De repente, os homens deixaram os dois indivíduos e se foram. Obrigaram o cidadão a dirigir-se, a levá-los até o seu estabelecimento, o vulgo cantina, onde encontraram segurança e que também, em posse dessa arma de fogo tipo pistola, ameaçaram segurança de morte, retiraram a arma de fogo, que é a AKM, e já no interior do estabelecimento da cantina, então, roubaram outros valores, mais um telemóvel e alguns valores monetários provenientes das vendas diárias, cujo valor ronda um montante no total de 600 mil kwanzas. Os factos ocorreram no passado dia 2 de dezembro, no município do Kazenga, Rua do Patrício. O porta-voz do SIC Luanda, Fernando de Carvalho, disse que tão logo tiveram conhecimento do caso, foi aberta uma investigação que culminou com a prisão de 3 indivíduos do grupo de 6. Os nossos operacionais, em colaboração com os órgãos da Polícia Nacional, daqui do município do Kazenga, deslocaram-se até o local e foram encontrados em flagrante quando eles serravam o cano da cá. Portanto, logo eles aperceberam-se da presença dos nossos efetivos, puseram-se em fuga e na perseguição, então, um deles deixou cair a arma de fogo, a AKM e o serrote. Portanto, foram detidos esses 3 elementos. Os outros elementos continuam prófugos, mas processos e diligências estão a ser levadas a cabo a fim de trazê-los ao processo e serem presentes também ao Ministério Público. Os implicados dos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e porte de arma ilegal serão presentes ao Ministério Público para os passos que se seguem. Veja no próximo bloco a previsão do aumento da produção de petróleo em Angola e ainda a notícia além das nossas fronteiras. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. A Agência de Notação Financeira, a Fitch, estima que os países da África subsaariana vão crescer 4,6% e beneficiar de melhores condições económicas em 2025. Mas o já elevado custo de financiamento pode subir ainda mais. Além do crescimento previsto, a Agência de Notação Financeira Fitch Ratings estima que os países da África subsaariana venham beneficiar de melhores condições económicas no próximo ano. A Fitch espera que a evolução dos países com dívida soberana na África subsaariana seja neutra em 2025, o que, segundo a organização, pode refletir uma perspectiva macroeconómica mais robusta e uma modesta consolidação orçamental, com condições de financiamento ainda desafiantes e riscos políticos e de insegurança. A Fitch Ratings prevê um crescimento médio de 4,6%, que compara com os 3,9% que deverão registar-se este ano, acima da média de 3,6% da última década. A expectativa é que a taxa de crescimento melhore, alicerçada nas reformas em curso e na recuperação das secas que afetam vários países, entre os quais Angola e Moçambique. O Porto de Luanda formalizou hoje a assinatura de protocolos com organizações não governamentais, selecionadas para integrar o ECANDA, uma rede pró-jovem. Durante o evento, João Fernandes, administrador para a área comercial do Porto de Luanda, destacou que, além do financiamento dos projetos, as organizações participantes terão acesso a um grupo de mentoria para orientação estratégica. Esses jovens que nós estamos agora a apoiar de forma financeira, não quer dizer que vamos fazer depois ou seja, como se fosse um financiamento, né, que vamos sempre financiar permanentemente, não. Nós, por exemplo, criamos também um grupo de mentoria para eles poderem aprender como é que eles podem desenvolver os projetos. Então, eles tiveram também aulas de mentoria para saber como é que eles podem desenvolver os projetos. Então, nós, de facto, vamos acompanhar, mas não vamos refinanciar os projetos. Das mais de 200 associações que submeteram suas candidaturas, apenas 14 foram selecionadas. Os projetos apresentados pelas organizações não governamentais selecionadas abrangem diversas áreas de impacto, incluindo sustentabilidade ambiental, educação e cultura.
Bem, nós como Psicologia Verde, nós criamos programas de educação ambiental e conscientização para diferentes classes sociais. Estamos a falar de escolas, zungueiras, não é? E também com empresas. Nós criamos programas de educação dentro de empresas. Está claro que a ECANDA compreendeu as complexidades das organizações da sociedade civil, principalmente aquelas que surgem dos lugares periféricos, né? Existe toda uma burocracia documental e coisas assim que foi facilitada dentro do ECANDA, ou seja, podes entrar enquanto vai regularizando determinados pontos, o que tem sido um empecilho para que outras organizações tenham acesso a financiamentos ou apoios de capacitações. A nossa associação trabalha com crianças, nós trabalhamos no processo de educação e também no empreendedorismo social. Nós sabemos que é muito difícil conseguir financiamento para projetos e encontrar um projeto como este que o Porto de Luanda acabou por desenvolver, que é o ECANDA para o jovem, acaba sempre por ser uma almofada para que os nossos projetos ganhem vida. A Rede Pro Jovem surge em resposta às projeções demográficas que indicam que Angola será, em breve, um país predominantemente jovem. A proposta é, portanto, construir um futuro para jovens com foco em áreas essenciais como gestão, planeamento estratégico, medição de impactos sociais e desenvolvimento humano. Novos membros do Governo Provincial de Cabinda foram chamados a exercer as funções com muita dedicação e responsabilidade. Brincadeira é no parque, parar é na fotografia. Responsabilidade e muita dedicação no desempenho das funções é a recomendação dada aos novos membros do Governo Provincial, nomeados recentemente. Em despacho, a governadora Susana Abreu nomeou chefes dos departamentos, assessores, mas o destaque foi mesmo para a secretária provincial da Ação Social e Igualdade do Gênero e o secretário do Ambiente e Resíduos Sólidos. Os novos responsáveis do governo provincial falam dos desafios que têm pela frente a fim de melhorarem os setores que passam a dirigir. O nosso primeiro foco nesse primeiro período tem a ver mais com a conservação ambiental. Não é? Temos preocupações com a proteção ambiental e a conservação ambiental. Na conservação ambiental nós vamos ter a presença do homem, que muitas vezes tem tomado certas posições que nos têm provocado situações muito desastrosas. A ação social, nós também vamos dizer que as nossas ações estarão diretamente incluídas as áreas de assistência social, o combate à pobreza, a proteção à infância, à juventude e idosos. Vamos dar seguimento daquilo que foi bem feito pela cessante, não é? E, de seguida, continuar a coordenar, a planificar, implementar políticas públicas e programas sociais que visam atender às necessidades da população em situação de vulnerabilidade. A governadora Susana Abreu disse que Cabinda tem muito trabalho, por isso aguarda-se muita dedicação e empenho por parte dos recém-nomeados. A pátria aos seus filhos não pode implorar. O espírito de comprometimento, de equipa, acima de tudo, do sacrifício. Nada se alcança sem sacrifício. Tudo na vida é preciso nós buscarmos. A sessão de tomada de posse teve lugar no Palácio do Governo e contou com a presença de várias entidades. Mali, Níger e Burkina Faso. Ultimato da CEDEAO para continuarem na organização. Em destaque. A média da Sonangol de produção petrolífera referente ao mês de novembro fixou-se em 27 mil barris por dia, ou seja, 2,4%. A meta da Petrolífera Nacional é que o volume em 2025 conheça um aumento em função dos investimentos.
Até abril do presente ano, a produção média de petróleo nacional situava-se na ordem dos 26 mil barris por dia, o que representa 2,4% da atual produção nacional total, fixada em mais de 1,1 milhão de barris. Ao longo do ano, que está prestes a terminar, a Sonangol procedeu intervenções a um total de 29 poços, tendo suscitado paragem programada no intuito de conferir melhoria na eficiência operacional, o que resultou na média de produção referente ao mês de novembro em cerca de 27 mil barris por dia, ou seja, 2,4%. A meta da Petrolífera Nacional é de que o volume em 2025 conheça um incremento considerável em função da contribuição a ser dada pelos ativos da segunda fase do projeto Caco Gazela. Nessa lógica, as projeções para 2026 mostram-se mais animadoras, com um programa de produção incremental gizado pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que prevê que as petrolíferas que operam no país elevem as respectivas cotas de produção com partilha de dividendos. E será apresentada na quarta-feira a obra Contributos para o Estudo da Prefixação do Português de Angola e no Português Europeu Contemporâneo. A obra do professor universitário Artur Santos afeta a Universidade Católica de Angola. O professor Artur Santos já aqui está connosco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tina, muito obrigado. A obra tem como foco a análise de prefixos de negação. Anti, des e in. Vamos lá aplicar. Anti-higiênico, descuidado e incapaz. Está certo? Está. Pois é, então o que é que podemos encontrar nesta obra e o que estudou para chegar até ela? Bom, nesta obra, portanto, podemos encontrar as palavras formadas com esses prefixos, não é? E a curiosidade que nos levou a abordar esta obra é por que razão existem 3 prefixos no português, não é? E sabendo que os 3 representam, portanto, valor de negação. Aqui vamos encontrar, naturalmente, palavras prefixadas com des, in e anti e, naturalmente, darmos conta quando é que devemos usar um em detrimento de outros. E o que é que levou a esse estudo? Qual foi a obrigação? Porque é que nós temos público de consumir este conteúdo? Bom, este trabalho é fruto da minha pesquisa da dissertação de mestrado, não é, que agora se torna em livro. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma língua transversal a todas as áreas do conhecimento, independentemente da área de conhecimento, do saber, psicologia, sociologia, direito, nós nos comunicamos em português e é a nossa língua oficial e, naturalmente, esta obra vai contribuir para melhorarmos quer a nossa competência comunicativa, quer a nossa competência oral. Naturalmente. Ainda são irrisórios os estudos apresentados em relação à nossa língua veicular, como é que as monografias dos estudantes podem contribuir para o tão pretendido acerto linguístico? Bom, o nosso contexto, a nossa produção de língua, não é, de português, tem especificidades próprias. E os estudantes que vão fazendo, naturalmente, estudos com algumas particularidades e estruturas do português em Angola, o português de Angola, essa discussão é complexa e tem, naturalmente, continuado. As nossas dissertações de estudantes que vão descrever essas estruturas específicas e próprias, naturalmente, vão contribuir para um dia se consagrar o português falado em Angola, desde que, naturalmente, sejam bem descritas e sejam, naturalmente, trabalhos com pendor de estruturas específicas de português. É membro da Cátedra da Língua Portuguesa da Universidade Católica de Angola. A cátedra tem seminários anuais e bianuais com importantes conclusões. Por que é que transpira tão pouco para o grande público? A Cátedra da Língua Portuguesa, portanto, eu sou investigador, sou também fundador desse projeto da Universidade Católica de Angola. Acho que é já um projeto que já se conhece. Este ano fizemos um congresso internacional, não é, que reunimos várias entidades, quer nacionais, quer naturalmente internacional, e a pouco e pouco vamos naturalmente, vão-nos conhecendo. A Academia de Letras já nos conhece e todos os outros públicos, professores e investigadores vão nos conhecendo e vamos naturalmente contribuir para o português falado em Angola. E se outras pessoas quiserem dar o seu contributo também para o português falado em Angola e catalogar isto, qual é o conselho que deixa? O que nós temos de fazer é reunir nós, os linguistas. Deve haver, portanto, já uma Academia de Letras de Angola, que é naturalmente um passo bem dado.
Agora, nós os linguistas temos de nos reunir, já há estudos naturalmente feitos, temos de nos reunir, colecionar esses estudos, não é? Vermos naturalmente o que é que vai fazer parte de português de Angola e, portanto, cada investigador pode filiar-se às universidades, aos centros de investigação e há necessidade de criarmos uma associação dos linguistas de Angola para começarmos a continuarmos a descrever o português de Angola e, naturalmente, remetermos dialogarmos com as entidades competentes para validarem esse português de Angola. Obrigada, professor Artur. Já sabe, o professor Artur Santos vai apresentar no dia 17 de dezembro a obra sobre os prefixos do português de Angola e do português europeu, claro, com foco nos prefixos de negação. E a seguir, o Girassol Jornal, você vai poder acompanhar o debate sobre a problemática do livro em Angola com escritores, editoras e outros estudiosos. O Serviço de Migração Estrangeiros leva ao conhecimento do público que, no âmbito da sua política de otimizar e redimensionar os serviços migratórios, o posto de atendimento da Total está encerrado a partir de hoje e durante este período os processos em tramitação no posto da Total serão reencaminhados para o posto da Vila Clotilde, em Gombota. Por outro lado, todos os cidadãos que tenham agendamento marcado para o posto do SME na Total, que está agora descontinuado, podem dirigir-se a qualquer posto de atendimento do SME em Luanda. O SME lamenta os transtornos que a situação possa causar e pede a máxima compreensão. E a Comunidade dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, estabeleceu o prazo de 6 meses para o Mali, Burkina Faso e Níger, que vão decidir sobre a sua saída da organização regional. A decisão resultou da cimeira realizada neste domingo, na Nigéria. Veja mais no Compacto Internacional. Numa das capitais da Nigéria, Abuja, a CEDEAO, reunida neste domingo, estabeleceu o período de 29 de janeiro a 29 de julho para os 3 países decidirem sobre os seus destinos, fora ou dentro da organização regional, deixando, entretanto, as suas portas abertas. Mali, Burkina Faso e Níger, países governados por juntas militares depois de golpes de Estado, haviam manifestado em janeiro último o desejo de sair da CEDEAO devido às sanções aplicadas contra si e alegadas dificuldades da organização em lidar com os desafios ligados à segurança. Uma das principais vantagens de pertencer à CEDEAO é a isenção de vistos para os cidadãos de países membros da organização, uma prerrogativa que os 3 países devem perder ao sair da comunidade. Entretanto, o trio de nações parece não estar muito preocupado com isso. No sábado mesmo, os 3 países emitiram uma declaração conjunta, dizendo que, embora os territórios continuem acessíveis sem vistos para outros cidadãos da África Ocidental, eles se reservam o direito de negar a entrada de qualquer cidadão da CEDEAO, categorizado como imigrante inadmissível. Entretanto, a CEDEAO olhou também para outro país, concretamente a Gâmbia. Durante a cimeira realizada em Abuja, a organização aprovou a criação de um tribunal especial para julgar os crimes cometidos na Gâmbia durante a ditadura militar. O tribunal cobrirá crimes cometidos na Gâmbia durante o governo de Yahya Jammeh. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Mark Rutte, afirmou hoje que a Rússia está a fazer progressos graduais na Ucrânia e admitiu que a situação no campo de batalha é difícil. Apesar de o progresso ser gradual, Rutte reconheceu que nas últimas semanas foram registrados ataques em grande escala contra a Ucrânia, que mataram e aterrorizaram civis, bem como atingiram infraestruturas críticas. O secretário-geral da OTAN sublinhou que o próximo inverno poderá ser o mais difícil para a Ucrânia desde o início do conflito russo-ucraniano em 2022 e por isso referiu que a Ucrânia precisa urgentemente de apoio dos aliados e apelou ao cumprimento do compromisso assinado em Washington de atribuir um total de 40 mil milhões de euros no ano para fornecer armas à Ucrânia. As declarações de Mark Rutte foram feitas no mesmo dia em que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que é prematuro falar sobre conversações de paz com a Ucrânia, tendo em conta a dificuldade de comunicação com Kiev. No próximo bloco tem desporto para ver, não saia daí, nós voltamos a seguir. Até já! Bem-vindos à última parte do Girassol Jornal. Estamos com o desporto. O vice-presidente da ACNOA, João Costa Alegre, fez um balanço positivo das infraestruturas desportivas visitadas no âmbito da realização dos Jogos Africanos da Juventude em 2025 em Angola.
O dia foi de muito sobe e desce para a comitiva da ACNOA, Associação de Comitês Olímpicos Nacionais da África, para a constatação das condições materiais de Angola para albergar os próximos Jogos Africanos da Juventude, marcado para dezembro de 2025. Os visitantes passaram no pavilhão multiusos de Luanda, Estádio Nacional, 11 de novembro, na Villas Club, e terminaram nas futuras instalações do Comitê Olímpico Angolano, na zona do Rocha Pinto. No fim das constatações, o vice-presidente da ACNOA, João Costa Alegre, garantiu que, em termos de infraestruturas, Angola está em condições de receber os próximos Jogos Africanos da Juventude. Para aquilo que nós queremos como Jogos Africanos da Juventude, acho que a Angola está pronta. Nós temos é que fazer, possivelmente, algumas reabilitações, mas isto é normal. Estamos a crer que aquilo que vamos visitar amanhã vai nos dar o panorama geral daquilo que são as instalações desportivas em Angola, e estamos a crer que pouca coisa faltará para que efetivamente Angola possa vir a sediar os próximos Jogos Africanos da Juventude. Aliás, a Angola, como disse esta manhã, Angola é um país desportivo, e com o número da juventude que vocês têm, então eu crer que o investimento nas instalações desportivas é um investimento no ser humano. Portanto, o desporto joga um papel muito importante na nossa sociedade, pela sua transversalidade. Estou a crer que a organização desses jogos é abrir portas para que a grande parte da juventude angolana possa efetivamente praticar o desporto. Sobre o andamento das obras das futuras instalações do Comitê Olímpico Angolano, o santomense mostrou-se feliz pelo gigante em crescimento, bem como prometeu todo o apoio para a finalização das obras. Nós estamos agora na nova sede do Comitê Olímpico e os trabalhos estão em andamento. Há algumas coisas que têm que ser acertadas, mas eu creio que nos próximos tempos teremos uma nova sede, que eu estou a crer que poderá servir como a base para sediar o Comitê de Organização dos próximos Jogos que nós pretendemos organizar aqui em Luanda. O projeto é bom, nós temos as fases que nós temos que cumprir. Possivelmente, quando nos chegar a mão os relatórios técnicos, nós vamos ver com o Comitê Olímpico de Angola aquilo que nós podemos fazer para ajudar para que efetivamente o edifício seja uma referência para o movimento olímpico angolano e o movimento olímpico africano. Por outro lado, o presidente do Comitê Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, sublinhou que a visita da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais da África serve para Angola mostrar a sua capacidade para acolher os Jogos Africanos da Juventude em 2025. Mas estamos muito satisfeitos com aquilo que podemos mostrar, porque mostramos infraestruturas modernas, infraestruturas que podem, desde já, assegurar a qualidade da competição em muitas modalidades e, portanto, o balanço que fazemos é um balanço francamente positivo. Amanhã vamos visitar os desportos aquáticos, vamos ver a piscina da Valade, vamos ver onde vamos poder desenvolver o remo, a canoagem, os desportos de praia, vôlei de praia, etc., para concluirmos as ideias que temos sobre a nossa capacidade de organização dos Jogos Africanos da Juventude. A visita da ACNOA em Angola vai até a próxima quarta-feira. Os Jogos Africanos da Juventude estarão enquadrados no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência do país, a se comemorar em novembro de 2025. E a Escola 2012 conquistou neste final de semana a primeira edição da Liga Júnior da NBA, ao vencer por 25-21 o Colégio Pitruca da Camama. A prova contou com a participação de cerca de 450 estudantes de Luanda. O pavilhão Dream Space foi o palco da grande final da primeira edição da Júnior NBA, em que participaram 20 escolas de Luanda e mais de 400 alunos. De um lado estava a equipa vestida de verde, representando o Boston Celtics da Primeira Liga Norte-Americana de Basquetebol, e do outro a de vermelha, representando o Los Angeles Clippers, igualmente da NBA. A escola 2012 do Quilamba terminou a primeira parte com vantagem de 4 pontos, 15-11. Na segunda parte, o duelo esteve novamente renhido e equilibrado. No entanto, os meninos da centralidade do Quilamba levantaram o troféu ao pintarem o placar final por 25-21.
4 pontos novamente de diferença no marcador. A ministra da Educação, que acompanhou de perto o show de basquetebol infanto-juvenil, garantiu que a prova conseguiu unir o desporto e a ciência, daí o saldo ter sido positivo. Positivo por 2 razões. Primeiro, veio desmistificar que o ensino das ciências, da química, da matemática não é um bicho de 7 cabeças. Aqui os meninos demonstraram como é que é possível fazer ciência brincando. Por outro lado, já vimos como é que o desporto é um fator da agregação. Levar a cultura e a linguagem do desporto à sala de aulas é bastante positivo, porque o que nós precisamos é que os nossos jovens aprendam a jogar em equipa e, como equipa, aprendam em conjunto e trabalhem juntos. José Pedro, pela organização, sublinhou que a prova superou todas as expectativas gizadas. Uma avaliação positiva em todos os aspectos. Nós tivemos envolvidas aqui 20 escolas, cada escola representando 2 géneros, 2 equipas, masculino e feminino, um total de 480 atletas, 2 distritos. Tivemos um total de 142 jogos durante 12 sábados e um feedback positivo. E temos aqui vidas mudadas por intermédio desta modalidade que é o basquetebol, e não só, mas também o STEM, a vertente acadêmica, que é a ciência, a tecnologia e matemática. Em feminino, a escola 2012 da centralidade do Quilamba também foi a grande vencedora, em que o prémio de MVP ficou com a atleta Ludmila Massi, enquanto que Gilberto Pedro segurou o título individual de melhor jogador da prova, também para a escola 2012. A competição foi organizada pela NBA em parceria com o Ministério da Educação. Participaram 20 escolas de Luanda, 480 alunos e mais de 100 jogos realizados em 12 sábados. Hoje ficamos por aqui. Veja na sequência o Girassol Debate, que analisa a problemática do livro em Angola, escrita, revisão, edição e vendas. Nós voltamos amanhã. Fique bem. Boa noite.